Oi, crianças, tudo bem? Tia Lele está aqui para contar a história de mais um rei de Israel. E o rei de hoje é Joás. Joás, ele era muito pequenininho quando começou a reinar. Ele tinha apenas 7 anos de idade. Mas o início do seu reino, o início da sua história de vida, foi bem difícil. Quem reinava naquele tempo em Judá era Atalia, que era uma rainha que era descendente de reis ruins para aquele povo. E aí, sabe o que ela fez, crianças? Ela pediu para que todos os descendentes do trono, todas as pessoas que um dia pudessem se tornar reis ou rainhas, fossem mortas. E aí Joás era uma dessas pessoas, era uma dessas crianças. E inclusive era neto de Atalia. Mas Deus teve misericórdia da vida de Joás e escolheu uma mulher chamada de Jezabete, que era casada com o sacerdote Joiada, para cuidar de Joás. E assim ele fez. Esse casal cuidou muito da vida de Joás. E Joás cresceu e com 7 anos ele foi ungido a rei. Após Joás ter sido ungido a rei, a rainha Atalia veio a morrer. Naquela época, Judá estava vivendo um período muito difícil, o povo estava muito distante de Deus. Eles não queriam saber de Deus, eles estavam adorando a Baal e a outros deuses. Então estava uma bagunça muito grande naquela época. Joiada era um sacerdote temente a Deus, ele obedecia à voz de Deus. E ele foi um grande ajudante no início do reino de Joás para fazer com que as coisas dessem certo e fizesse com que o povo adorasse a Deus, o Deus verdadeiro. Uma das grandes ações do reino de Joás foi organizar o ofertório a Deus. Naquele tempo, o povo estava usando as ofertas para outras questões e estavam esquecendo da manutenção da casa de Deus. E o templo ele estava precisando de reformas. E aí, Joás, sendo aconselhado por Joiada, começou a dizer aos sacerdotes que recolhessem as ofertas para que o templo fosse reformado. Passados-se uns anos, Joás ele foi de volta à casa de Deus para entender o porquê da reforma não ter começado. E mais uma vez, tendo Joás indo até eles, disse que era para aquela reforma acontecer. Então o que Joiada fez? Ele pegou uma caixa e colocou na frente do templo para que o povo colocasse suas ofertas. E assim aconteceu. E tendo aquela atitude de Joiada acontecido, as pessoas começaram a levar seus tesouros para a casa de Deus, as ofertas, e as reformas começaram a acontecer. E essa foi, gente, uma atitude muito importante do reino de Joás. Só que a Bíblia conta que uns anos depois, Joiada veio a falecer. E quando Joiada faleceu, o sacerdote, Joás começou a ter atitudes que desagradaram a Deus. É como se ele tivesse ficado meio perdido, sabe, crianças? E aí, pouco tempo depois, o povo já começou a adorar outros deuses. E Joás, como eu falei para vocês, meio perdido, sem saber, sem ter uma direção, começou também a buscar outros deuses para ter mais segurança durante o seu reinado. Mas a gente sabe que essa atitude não é muito legal, não é? Aí vê só o que aconteceu, crianças. Zacarias, filho de Joiada, foi usado por Deus para trazer uma palavra para o povo. E aí ele disse que aquelas atitudes que o povo estava tendo de procurar outros deuses, a gente vai ver essa fala de Zacarias lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, no versículo 20, que diz: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixastes o Senhor? Também ele vos deixará. O povo tinha se distanciado e Zacarias, usado por Deus, disse ao povo que porque eles se distanciaram, Deus também ia ficar distante deles. Então, crianças, tendo Zacarias falado todas essas coisas para o povo, a Bíblia conta que umas pessoas ficaram com raiva daquilo, inclusive o rei Joás. E aí, Joás não se lembrou de todos os benefícios que Joiada fez para ele, e aí ele acabou mandando as pessoas jogarem pedras em Zacarias e Zacarias morreu. E essa foi uma atitude muito triste, que aconteceu com Zacarias. E mesmo Joás sabendo
E todo o bem que Joiada fez a ele, tendo salvado ele, quando ele era criança, e cuidado dele, ele não se lembrou desses benefícios e não fez nada a respeito de Zacarias. E essa atitude foi muito triste e Deus ficou muito triste com Joás. E o restante do reinado de Joás foi dessa mesma forma. Um reinado triste para o povo, porque o povo se distanciou de Deus e não queria mais saber dos seus mandamentos. A morte de Joás aconteceu depois de uma guerra que ele teve com os sírios. Ele conseguiu sair vivo dessa guerra, mas em sua cama a Bíblia conta que ele chegou a morrer. E o que é que a gente pode aprender com essa história desse rei Joás? Que é muito importante a gente ter pessoas perto da gente que nos levam a estar próximo de Deus. O nosso papai, a nossa mamãe, tia, avó, nossos amigos precisam ser amigos que adoram a Deus e que buscam a Ele. Porque como a gente viu aqui na Bíblia, às vezes, quando a gente não está muito firme e não sabe muito sobre a palavra de Deus, qualquer coisa que aconteça pode nos distanciar dele e pode levar a Deus a ficar triste com a gente. E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Então, que a gente possa aprender com o exemplo de Joás a fazer o contrário, a sempre buscar a Deus e sempre ser um bom exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Outra grande lição que a gente pode aprender da história do rei Joás é que, como essa atitude boa que ele teve de organizar o templo, com as ofertas que chegavam do povo, nós também podemos ajudar na manutenção da casa de Deus com as nossas ofertas. E todo esse dinheirinho que a gente traz, uma moeda, 2 moedas, na escola dominical ou nos cultos à noite, esse dinheirinho é usado para que essa casa que a gente vem, a casa de Deus, ela permaneça funcionando. Então, nós crianças também podemos ajudar na manutenção da casa de Deus. E o versículo de hoje se encontra lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Crianças, a atividade de hoje é para vocês construírem um cofrinho. Eu tenho certeza que alguns de vocês já têm cofrinho em casa, então vocês já podem usar esses. Mas aquelas crianças que não têm, vocês podem construir um, feito eu fiz o meu. Vocês podem usar emborrachado, aquele rolozinho do papel higiênico, papel mesmo. Vocês fazem um cilindro e aí depois colocam uma tampazinha em cima e abrem um buraquinho. E aí vocês vão colocando os dinheirinhos aqui dentro e quando completar vocês podem fazer uma doação para a obra missionária, para ajudar na igreja. Vocês podem contribuir da melhor forma para que Deus seja glorificado e todos fiquem felizes, tá certo? Tchau, crianças!